Nos vamos a aprovechar de las nuevas tecnologías y vamos a hacer una conversación extraordinaria, la conversación que más ilusión me hace de todo South Summit. Y además vamos a hablar multilingüe, porque vamos a hablar en español, Luisa va a falar en portugués y todos vais a tener la traducción en inglés. Esto es lo que significa aprovecharse de las nuevas tecnologías. Pero yo no quiero perder tiempo en estas cosas. Quiero presentaros a Luisa Elena Traiano. Quiero presentárosla porque para mí conocer a Luisa Elena fue algo especialmente maravilloso. Maravilloso por su historia, maravilloso por lo que ha construido. Ha construido un emporio de retail partiendo de una tienda chiquita en un barrio de San Pablo y lo ha convertido en la mayor empresa de retail de todo Brasil. Pero no solamente eso, es que se ha adelantado a los tiempos y ha hecho una transformación de su compañía absoluta. Y lo que más me gusta es que siendo una empresaria de raza, una empresaria total, con una compañía de la dimensión que hablamos y siempre atenta para tenerla absolutamente puntera, además de todo eso, sus valores son absolutamente alucinantes. Desde el primer momento, apostar por la diversidad, apoyando el tema de la raza en Brasil, que como sabemos todos es multirracial, y apoyando a las mujeres, y apoyándolas además de una manera que no puedo compartir más. Es apoyándolas diciendo, yo estoy aquí y te voy a convencer cómo puedes hacer lo que quieras en la vida. Y si necesitas algo, aquí me tienes y aquí nos tienes a todos de soporte. Y ya no voy a hablar más, porque lo que quiero es empezar a que Luisa nos cuente. Y quiero empezar por el inicio. Y lo que quiero preguntarte, Luisa, es, ¿cómo empezaste? ¿Qué te influyó? ¿Qué fue para ti importante? ¿O qué mecha de pronto viste que tu camino era esse? Como empezaste? Bom, primeiro, prazer muito grande estar aqui com você, Maria. Ela está falando de mim, gente, mas ela é tudo isso dobrado. Dobrado, uma energia, a gente tem a mesma sintonia de energia desde a primeira vez que viu. E eu não poderia estar aqui, porque eu estava com um compromisso com o grupo, mas eu não podia deixar de não estar aqui nesse momento tão importante. Bom, eu sou de uma cidade do interior do Brasil, uma cidade de Franca, que lá todas as cidades são grandes, tem 400 mil habitantes, mas fica 5 horas de São Paulo. Então, eu sou do interior, muito divisa de Minas Gerais, por isso que a minha pronúncia é muito mineira, porta, portão, então eu tenho uma pronúncia muito mineira. Mas eu vim, Maria, de uma família de mulheres empreendedoras. Então, eu acho que foi meu grande momento ter nascido nessa família. Então, eu ia fazer 50 anos de casada. Infelizmente, meu marido faleceu, mas eu nunca tive uma peça de enxoval, que antigamente as mães compravam os enxovais antes da filha nascer até. Então, eu nunca tive isso, porque eu fui criada muito, você pode, você pode. Então, isso ajudou muito. E a gente tinha uma pequena loja em Franca, fundada, eram 4 irmãs, uma não tinha filho, cada uma tinha um homem e a minha mãe tinha eu. Então, eu fui criada também filha única, que eu acho que isso ajudou um pouco a minha autoestima. Eu me acho muito legal. Eu tenho uma autoestima boa, eu acho que isso ajuda muito você. E fui criada no balcão desde cedo, com 12 anos, eu gostava de dar presente. A minha mãe falou assim, vai trabalhar, ganha e dá presente. Como era uma família de empreendedor, eu escutei muito não pode, muito pouco não pode. Vai, trabalha que dá certo. Então, isso ajudou. Mas, muito cedo, eu percebi 2 coisas. Que nós éramos um país que teve o 2º maior tempo de escravidão. Nós tivemos 389 anos de escravidão.
um país muito grande, e a escravidão nos deixou marcas muito profundas de pobreza, de desigualdade, de diversidade muito ruim. Naquele momento que eu estudei isso, acho que eu tinha 12, 13 anos, eu fiz um compromisso comigo de ser protagonista do meu país e não de ver a banda passar. Então, acho que isso me ajudou bastante. Isso foi um. E o segundo, quando eu percebi que o que é feminismo? Feminismo é a igualdade entre homem e mulher. Que eu percebi que era muito mal ouvido isso. Parecia que era uma disputa entre homem e mulher, e não é. Eu acho que quando se une o homem e a mulher, a gente se faz muito mais coisa junto. Mas as mulheres, muito mais distante ainda, por toda uma tradição, por toda uma crenças que nos limitaram muito atrás. Né? E eu sempre convivi muito, desde 17 anos que eu assumi a empresa, muito no meio masculino, muito no meio masculino. E eu aprendi também a lidar com esse mundo masculino, que me ajudou bastante. Então, foi uma trajetória que eu nunca pensei, eu vou chegar em tal lugar, mas eu penso dar o melhor de mim a cada momento que eu estou, em qualquer situação. Isso me ajudou também, eu estar inteira. Eu cheguei aqui hoje cedo, eu estou inteira, aprendendo tudo, tirando foto, querendo levar para o Summit do Sul, querendo levar para um Summit nosso. Então, assim, e aprendendo. Então, eu estar inteira no lugar e sem ficar dividindo, também é outra coisa que me ajudou muito. E muitos companheiros. Eu acho que você não faz nada sozinho. A gente tem um grupo de mulheres hoje com 140 mil mulheres, que começou pequeno, e a gente tem 40 mil funcionários, que eu estou muito próximo, de uma forma, usando a tecnologia, usando a presença física, muito próximo. E uma coisa que eu acho que eu aprendi muito é fazer perguntas e escutar. Os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou. Eu acho que eu sei fazer perguntas e sei escutar. E tem uma terceira coisa, eu ponho na prática rápido. Se deu certo, eu continuo. Se não deu, eu paro de pôr. É isso. Mas agora eu quero perguntar para você. No, yo quiero porque luego tengo una noticia muy importante que dar, con lo cual hoy la conversación la vamos a centrar en mi amiga Luisa. Y quiero que nos cuentes, Luisa, cómo ha sido la construcción de todo este emporio que tienes de retail con Magazine Luisa, Magalu. ¿Cómo has ido haciendo, cómo has ido transformando esta compañía? ¿Cómo te has ido aprovechando permanentemente de las nuevas tecnologías que han ido surgiendo? Vocês sabem que o varejo físico, ele sofreu muito, no mundo inteiro, o varejo físico sofreu muito. Quando em 91, começou a se falar, 90, internet. E a gente foi... Eu sou de uma família que não tem medo da mudança. Isso ajudou muito. Em 91, a gente criou uma loja que já não tinha produto e era através de TV e vídeo. Chamava Loja Eletrônica Luiza. E para cidade pequena. E assustar muitas pessoas, porque não tinha produto, não tinha Facebook na época ainda, não tinha nada. E a gente chegava na cidade com uma Loja Eletrônica Luiza. Magazine que era muito menor, dava para chegar em cidades menores, mas aí a gente, sempre que a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que pensar naquilo que não vai dar certo. E aquilo que pode dar errado é o que eu procuro trabalhar junto. O que podia dar errado naquilo? As pessoas não entenderem, achar que a gente estava pondo uma loja pequena quando a gente está pondo uma loja grande nas cidades vizinhas, então, a gente trabalhou um marketing muito em cima disso. Então, para cada segmento, nós ficamos 4 meses fazendo um marketing. Está chegando na sua cidade a loja do ano 2000. Então, para o pessoal rural, que fica nas fazendas, a gente fez um marketing. Para as pessoas da cidade, nós fizemos outro. E usamos muitas escolas para fazer. E também um compromisso muito grande de ter um centro de promoção, onde as pessoas da cidade podiam fazer curso, podiam fazer... empadinha, podia fazer salgadinho, ensinar receitas. Para sempre, nós temos muito compromisso de ter uma relação com a comunidade que a gente estava. E hoje nós temos 290 lojas, chama loja virtual, não chama eletrônica mais. E quando veio a internet,
quando veio tudo isso, nós já estávamos muito na frente. E assim foi também, nós criamos o site em 2001. Nós criamos a nossa influenciadora digital, que é a Lu, que é a maior influenciadora digital do mundo, em 2003. E ela nasceu feinha, a gente vai fazendo e depois ela vai melhorando, melhorando, melhorando. Hoje, ela é a primeira influenciadora do mundo que está no WhatsApp, sendo a atendente, ela te atende tudo sem sair do WhatsApp, até você receber o produto e ver se você não sai para o aplicativo de nada. No Brasil tem um WhatsApp muito forte. Então, a gente faz tudo isso, ela sempre está saindo na frente, experimentando. Deu errado, a gente para, deu certo, a gente continua. Não temos medo de experimentar. E desde que não gasta muito, vamos experimentar. Não pode gastar muito, mas experimentar sim. No, no, eso es maravilloso, porque efectivamente no es que nos dé miedo probar cosas, es que vais a probar cosas y vais a identificar esas cosas para probar. Realmente nos estás dejando mensajes clarísimos, porque es que partimos de una pequeña ciudad, por no llamarle pueblo, perdido, cerca de San Pablo, que es una inmensa ciudad absolutamente, pero fíjate lo que has conseguido hacer a partir de ahí, es absolutamente todo. Y en tu evolución, porque las dos estamos en los 70, fijaros la cantidad de cosas que tenemos por hacer todavía. Las dos estamos, pero bien entrados los 70, que es fantástico. Es decir, que la edad, no importa, la edad la tenemos todos Maria, os aquí. outros não falam para você que você está mais bonita do que antes? Não fala isso para você? Es que los 70 favorecen mucho y tenemos aquí a nuestro alcalde que está en los 80 y está extraordinario y no para de hacer cosas maravillosas por Málaga. Es decir, que la edad es fantástica. Así que en la edad fantástica, Luisa, tú ya nos has apuntado ese tema, pero yo quiero entrar más ahí. Y quiero entrar porque en el año 2013... creaste un movimiento fantástico. Lo has apuntado, pero quiero andar con él. En el año 2013 creaste Mulheres de Brasil. Y quiero que nos hables de él. Y quiero que nos hables de cómo trabajáis, cómo apoyáis de verdad este movimiento. Creo que tiene como 140.000 mujeres que están dentro de este movimiento. Cuéntanos de él, cuéntanos tu papel ahí. Eu fui convidada muito para ser presidente, eu fui convidada para ser senadora do meu país, mas eu nunca me filiei a partido político, apesar que eu vejo políticos muito bons, mas eu sou uma política porque eu acredito em políticas públicas. Eu acho que políticas públicas é que mudam um país. Mas eu nunca me filiei, mas eu estou sempre ligada ao que acontece na política, porque a política define o rumo do país. Mas eu sempre acreditei, Maria, na união da sociedade civil. Se a gente estudar as grandes transformações do mundo, ela foi feita por um grupo de pessoas que se organizaram e fizeram a transformação. E surgiu a oportunidade, a gente foi em 40 mulheres, há 13 anos atrás, para falar sobre empreendedorismo, que nem se falava direito nisso, em Brasília. E a gente se reuniu antes, porque eu levei mulheres de todos os níveis e de todas as cidades, inclusive as mulheres de periferia do Brasil, que eu já conhecia, que eu acho que é uma empreendedora ministra da Fazenda, porque administra o pouco com muito. E aí a gente levou, e depois que a gente saiu, todo mundo quis montar um grupo. E aí nós estamos um grupo de mulheres do Brasil. E é tão interessante que quando você olhava no Google, na época, Mulheres do Brasil, o Brasil é muito bom de criatividade, de carnaval, de dança, nós somos um povo muito animado. Tinha só isso no Google. E a gente falou, bom, nós temos duas coisas, ou mudar o nome, ou a gente mudar, que além de tudo isso, nós tínhamos mulheres fortes e brasileiras fortes. E hoje a gente mudou isso. Aí nós fomos crescendo com alguns inegociáveis, a gente não é partidária, a gente trabalha para qualquer grupo que queira bem ao Brasil. A gente não é contra os homens, nós somos a favor dos homens, mas nós trabalhamos pelas mulheres, mas a favor dos homens. A gente não usa para rede, nem para benefício próprio. A gente tem 5 inegociáveis.
E aí a gente foi crescendo, foi crescendo. Hoje a gente tem 154 núcleos, inclusive aqui em Madrid, nós estamos com as 3 líderes nossas aqui, que estão aí hoje presentes, lá elas lá, ó, as 3 líderes. Nós estamos em todos os continentes, nós estamos em todas as capitais, nós temos mulheres de todas as camadas de pessoas, nós temos mulheres mais simples, como tem científica, nós temos 18 grupos de trabalho diferentes, 18 grupos diferentes de trabalho, e nós temos mais um grupo, gente, é o que tem no mundo todo, tanto faz aqui na Espanha, como faz na França, como faz no Japão, que é a violência contra a mulher. E a única coisa que nós temos global, que elas têm que fazer em todo lugar, é esse trabalho. Os outros, elas escolhem aqueles que é melhor para a cidade, é melhor para o país, que as brasileiras que estão aqui vão precisar, e as espanholas ou as francesas que gostam do Brasil também se entram a nós. Então, hoje a gente é um dos maiores grupos do mundo de mulheres. E aonde você vai, a gente tem mulheres do Brasil, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil. E é muito interessante, porque a gente trabalha em cima de um propósito, de ajudar a fazer um país mais humano, mais legal para todo mundo, mais de bem comum para todos. E é impressionante como, quando você tem um propósito único, que é a sua espinha dorsal, tudo vai convergendo. E mulheres que trabalham demais da conta. Então, a gente é muito grata. Nós vamos fazer o primeiro summit agora de mulheres na profissão, porque a gente sempre tem meta. A gente ajudou muito na vacina, juntamos com todos os movimentos também de mulheres e os movimentos masculinos. A gente ajudou muito a vacina. Nós levamos materiais para todas as 5.670 cidades do Brasil. A gente levou material para que a Covid fosse menos doída do que foi. Mas agora a gente está fazendo um movimento que nós queremos 50% de mulheres em todos os níveis mais altos, junto com os homens não vão ficar fora, estamos convidando, 50% em todos os níveis até 2030, e nós queremos a ajuda de vocês para que isso aconteça, porque a gente tem certeza que se sentar junto, mulher e homem, a gente vai fazer um mundo mais unido. Esse é o Grupo Mulheres do Brasil. Totalmente. A mí me cautivó cuando hemos estado juntas en Brasil, que es impresionante, tenéis que ver el movimiento que genera en Brasil, es alucinante, y además es un movimiento generalizado, no es un tema de mujeres, ni es un tema de empresarios, ni emprendedores, es decir, la influencia que tiene en Brasil a todos los niveles, por los mensajes que estáis viendo que traslada, es impresionante, es a nivel político, es a nivel empresarial, es a nivel, de verdad, de opinión pública. Y yo recuerdo que, bueno, como todos me conocéis y sabéis que siempre digo, me encanta primero ser mujer y además trabajar con las mujeres y para las mujeres. Pero ojo, estamos en una sociedad general y nosotros, que estamos en los 70, como os he dicho, tenemos claro que somos unas privilegiadas. Yo he visto el mundo de cuando era pequeña para lo que me habían preparado y lo que he tenido la inmensa fortuna de poder desarrollar a lo largo de mi vida. Y por tanto, lo que me doy cuenta es que si queremos podemos hacer lo que de verdad nos planteemos, lógicamente dentro de nuestras posibilidades cada una. Y a esta mujer, por tanto, estos movimientos ya más extremistas yo no los comparto. Pero yo recuerdo cuando de pronto dice, y pongo entre paréntesis, es una mujer, la única mujer, la primera mujer que participó en la revista Times en las 100 personas más influyentes del mundo. Es de las 25 personas más influyentes esta parte como mujeres del mundo. Y cuando estaba hablando de esto, y aquí cierro el paréntesis, dice, yo siempre digo, voy a apoyaros a todas para que estéis ahí, en esta revista, como las más influyentes y más importantes porque os lo merecéis. Pero un tema muy fundamental es, primero, me das resultados. Es decir, aquí no hablamos de cualquier cosa. Aquí hablamos que primero, que esto no es un tema de hombres y mujeres. Este es un tema de que si queremos estar,
tenemos que demostrar y tenemos que dar resultados. Y desde entonces yo dije, uy, este feminismo me convence totalmente. Ese es el feminismo que tenemos que alcanzar. ¿Cómo ayudamos y cómo hacemos que todo el mundo esté ahí y que nos encontremos todos absolutamente necesarios? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué vas a seguir? Sé que no te vas a jubilar, sé que no te vas a bajar. ¿Qué vas a hacer? Que tenemos un minutito rapidísimo y yo tengo que dar la noticia. Bom, o que eu acho que a gente mais quer é que a gente tenha um mundo com menos divisão. Um mundo que tenha uma visão muito estratégica do que a gente quer, do nosso país, da Espanha, de todo mundo e do mundo geral. O Brasil é um país muito diverso, muito maravilhoso. O brasileiro é startup. Ele nasceu startup, ele sabe fazer, mas ele precisa profundamente ter um plano estratégico para os seus próximos 20 anos. Eu sentia que, estava falando com o prefeito da cidade aqui próxima, como eu senti que vocês em 10 anos evoluíram tanto em tanta coisa a Espanha. Então, assim, eu desejo que o mundo seja muito melhor. E, para isso, eu acredito que, tendo mais mulheres sentadas nas mesas de negociação, junto com os homens, a gente vai conseguir fazer isso. É uma luta muito grande, eu acredito muito. Porque eu não entendo como que a gente tem tanto movimentos ainda de guerra, tanto movimento de coisa que não precisaria ter, que eu tenho certeza que você acha isso, que eu acho hoje, e a maioria das pessoas que estão aqui acha disso. Então, muito mais encontro. E, por isso, Maria, a gente montou um novo negócio nosso, que é uma galeria, no antigo prédio do Conjunto Nacional, onde está se encontrando as pessoas, apesar do dígito. O dígito é uma cultura, gente, ele não vai morrer, mas as pessoas querem se abraçar. Olha esse evento, 20 e tantas mil pessoas. Totalmente. Está querendo se encontrar, está querendo se ver, elas estão querendo também se abraçarem. Então, é isso que eu acredito no encontro, que ele seja através das telas, mas que eles sejam também em um encontro para o bem comum. Eu não adianta eu estar sozinha e não levar mais mulheres e homens comigo. Eu não vou ser feliz. Então, a minha meta é que mais mulheres possam inspirar outras mulheres, que mais homens estejam com a gente inspirando outros homens, para que a gente viva o mundo que a gente merece, o mundo que a gente quer deixar para os nossos netos. Nós merecemos isso. A felicidade é um requisito de todo mundo. Então, é isso que a gente quer. Encontrar vocês, estar lá no Sul, nesse evento que eu adoro de vocês lá, porque é humano, é diverso. Você sabe que eu estou sempre lá, porque eu acredito muito nesse trabalho que vocês estão levando para o Brasil, junto com esses brasileiros maravilhosos, levando esse lado também. Você tem que ganhar, você tem que dar lucro, mas eu digo a vocês, é muito importante quando a gente tem um propósito junto com isso. A gente é mais feliz, as pessoas são mais felizes hoje, com a minha idade, eu digo para você. E a gente nem fica doente, viu? É verdade ou não? Não fica doente, porque a gente tem tanto propósito de fazer as coisas que devolvem tanto para a gente, que é muito importante. Então, parabéns a vocês. Convido vocês a ir para o Salto do Sul, que é maravilhoso, né, Maria? Vamos convidar o povo para ir para o Brasil, gastar um pouquinho de dinheiro lá no Brasil. Eso. Invitar a todos y como habéis conocido a Luisa Traiano, bueno, este año es nuestra 15ª edición de South Summit. Vamos, y es una edición muy especial para nosotros, ya le hemos dado el premio como de Leadership Award y que además mañana tendremos el honor de que Su Majestad el Rey se lo conceda. Bueno, no tengo palabras, Luisa, para darte las gracias, para hacer lo imposible por haber estado con nosotros y para que sigas inspirándonos también como lo haces siempre.